Amados e amadas de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós celebramos então hoje a solenidade de Cristo Rei e assim nós encerramos o chamado ano litúrgico, que não coincide com o calendário civil, para mostrar então que o coração pulsante da liturgia e da vida da Igreja é aquele que é o Alfa e o Ômega. Ele está no coração pulsante da liturgia e assim nos convida a mergulhar no mistério pascal, a viver os ritmos e os tempos também da vida litúrgica da Igreja. É tempo de balanço, chegando o final do ano litúrgico, de avaliarmos a nossa caminhada cristã, a vida de nossas comunidades, se temos sido ou não uma igreja em saída, samaritana, misericordiosa, comprometida em anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de hoje diz assim, Mateus capítulo 25, versículos 34 e seguintes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes visitar-me. Palavra da salvação. Nós conhecemos muito bem esse texto, Mateus 25, quando aquele que é o Rei, aquele que voltará um dia, ele virá para julgar os vivos e os mortos, virá para separar os justos dos injustos. E o critério é muito simples. Se nós acolhemos ou não, amparamos ou não aqueles que sofrem. O sedento, o faminto, aquele que estava encarcerado, o que estava nu, o enfermo, porque devemos enxergar na pessoa deles a própria face do Cristo sofredor. Nós queremos então bradar em alto som que Jesus de fato é Rei, mas é um Rei diferente. É um Rei que na verdade se destaca pelo seu espírito de serviço. Eu vim para servir e não para ser servido. Não em nada parecido com os reis humanos. Os impérios humanos que se impuseram pela força, pela violência, pelo poder, todos eles conheceram o seu apogeu e depois conheceram o seu fracasso, a sua bancarrota. O reinado de Cristo continua presente, porque não é um reino baseado nem na força, nem na violência, nem na prepotência, mas baseado no serviço e no cuidado com aqueles que sofrem. De fato, Jesus é Rei e queremos que Ele reine em nosso coração, que Ele reine em nossos lares, em nossas comunidades, ou seja, que Ele seja o centro de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, a nossa grande inspiração. É um Rei que não tem exércitos, é um Rei que não vem se impor pela força, mas vem promover a revolução do amor. É um Rei cuja coroa é de espinhos e não de ouro ou de metal, algum outro metal precioso. O seu trono não é de marfim, o seu trono é a cruz, na qual ele verteu o seu precioso sangue pela salvação da humanidade. E nós somos seus súditos, nós somos cidadãos desse reino e queremos que esse reino se dilate, que ele se expanda cada vez mais. A Igreja de Cristo é sinal e germe do reino de Deus que está aí fermentando no meio de nós. Vamos então reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, que Ele possa reinar em nós, e não mais ninguém ou outro pensamento, ou mesmo nós como referência, mas que Ele possa ser o soberano na nossa vida, influenciando o nosso agir, o nosso modo de pensar, influenciando a nossa mentalidade e fazendo com que nós estejamos atentos àqueles que sofrem. Ao findar esse ano, peçamos então a Deus a graça
de vivermos uma vida cristã coerente. E hoje também, quando celebramos o Dia do Laicato, queremos abraçar e saudar e agradecer a todos os leigos e leigas, aqueles que abraçam a sua fé, aqueles que, a partir da sua dignidade batismal, se sentem então corresponsáveis pela nossa Igreja. Que Deus recompense a todos e a cada um, aos nossos catequistas, aos ministros, aqueles que desempenham diferentes serviços, que colocam dons e carismas a serviço da comunidade cristã, exercendo o seu protagonismo, vivendo o seu batismo e procurando ser no mundo sal da terra e luz do mundo. Um grande abraço ao nosso laicato, às nossas orações nesse dia, de modo muito especial àqueles que atuam em nossas paróquias, em nossas comunidades. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.